Daniel Souza, eu quero falar sobre Rússia e Ucrânia. Tivemos uma notícia importante hoje, bastante importante. A gente tem desde agosto do ano passado, agosto de 2024, aquelas forças ucranianas em território russo, né, naquela região de Kursk. Naturalmente, o Zelensky está tentando utilizar isso como uma força de negociação. A gente sabe que a situação ucraniana é muito complicada, mas ele sempre traz isso para a mesa que, olha, tem forças minhas aí que estão dentro da Rússia, a Rússia está tendo dificuldade de se livrar desses caras e tal. E hoje, Daniel, nós tivemos um avanço muito importante da Rússia. Muito provavelmente, nos próximos dias, a Rússia pode cercar completamente as forças ucranianas que estão em território russo. Em agosto do ano passado, Daniel, a Ucrânia chegou a deter, né, chegou a controlar 1.300 quilômetros quadrados do território russo. Assim, para a Rússia isso não é nada, né? Mas é simbólico de qualquer maneira, 1.300 quilômetros quadrados. Atualmente restam cerca de 500 quilômetros quadrados, mas a Rússia conseguiu um avanço importantíssimo, Daniel, porque ela simplesmente, as forças russas entraram numa nova região da Ucrânia, uma região da Ucrânia que não tinha sido invadida até agora, que é a região de Sumy, que fica lá no nordeste da Ucrânia. Então, é importante lembrar, a Rússia ela tem forças que estão em Luhansk, Donetsk, já tomou a Crimeia, você tem Zaporizhia e Kherson. São 5 regiões onde você tem forças russas. Nesse momento, a Rússia ela está cercando as tropas ucranianas que estão em Kursk via Ucrânia. Então, nesse momento, Daniel, a situação ucraniana ela se torna ainda mais complicada, porque existe agora, nesse momento, apenas um pequeno corredor de comunicação entre a Ucrânia e as forças ucranianas dentro da Rússia, lá na região de Kursk. A gente sabe, Daniel, que quando a gente fala que tem um pequeno corredor, isso é um risco muito grande. Para começar, que esse corredor ele já começa a ser cada vez mais deteriorado, passar por ali começa a se tornar cada vez mais arriscado, e a qualquer momento esse corredor pode ser fechado. A qualquer momento a Rússia pode cercar completamente, e aí isso vai ter que levar as forças ucranianas a tomarem uma decisão. Você se rende, você tenta bater em retirada o mais rápido possível, e isso para o Zelensky, Daniel, é uma péssima notícia. Afinal de contas, a gente está nesse momento aí de negocia, não negocia, o que o Trump vai falar, vai negociar com Putin, não vai. E, naturalmente, se ele perde essa região dentro da Rússia, Daniel, ele perde muita força nas negociações. Zelensky, que, aliás, está na Arábia Saudita nesse momento, amanhã, na terça-feira, dia 11 de março, nós vamos ter uma reunião entre uma delegação ucraniana e uma delegação norte-americana. Importante lembrar, os Estados Unidos se encontraram também na Arábia Saudita com uma delegação russa. Então, amanhã, em Jeddah, a gente vai ter uma reunião de uma delegação norte-americana com uma delegação ucraniana. O Zelensky já está na Arábia Saudita. Aparentemente, o objetivo dele é tentar trazer o Mohammed bin Salman, que é um cara que consegue dialogar com todo mundo, né? Um cara escorregadio ali, fala com a Rússia, fala com os Estados Unidos, fala com todo mundo. Então o Zelensky está tentando trazer o Mohammed bin Salman para o seu lado, mas, Daniel, a gente tem um risco muito grande de a Ucrânia perder um dos seus principais ativos nessa guerra, que é a presença em território russo. Vamos acompanhar para ver se de fato vai acontecer. A gente teve, aliás, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, dizendo que tem que ver aí se a Ucrânia está de fato disposta a negociar, a gente não sabe, a gente não tem certeza e tudo, mas o fato é que o próprio Marco Rubio já disse no passado, né, tem alguns poucos dias, que a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia pode voltar, a gente pode, beleza, a gente pode ajudar, mas talvez a Ucrânia tenha que aceitar perdas territoriais, que é uma linha vermelha que o Zelensky sempre colocou. Perdas territoriais eu não aceito, não vai ter como. Agora, perdendo territórios dentro da Rússia, Daniel, a situação de negociação do Zelensky fica muito, mas muito complicada, nem tanto pela importância material daquela presença lá na Rússia, que não era lá grandes coisas, mas por uma questão moral. Olha, eu estou sofrendo aqui, mas eu também tomei territórios dentro da Rússia. Aparentemente, essa aventura não vai ter vida muito mais longa daqui para frente, Daniel. Agora, Tanguy, quem está muito incomodado justamente com esse avanço russo é o Donald Trump. Na última sexta-feira, através lá da sua rede social, a Truth, ele ameaçou a Rússia com sanções e tarifas em larga escala até que um cessar-fogo seja estabelecido. E o que acaba acontecendo, Tanguy, é que o Putin, que é macaco velho e que está percebendo uma janela de oportunidade,
está avançando para cima da Ucrânia com mais força, dentro de um contexto onde a Ucrânia não está recebendo ajuda dos Estados Unidos, nem ajuda militar, nem ajuda de inteligência. Claro, era óbvio que o Putin faria isso. Quer dizer, você tem uma janela de oportunidade para avançar num objetivo estratégico que você está tentando há alguns anos, você não fará isso? Então, o acordo vai sendo postergado, a negociação vai sendo postergada, ele vai ganhando terreno e vai ganhando, inclusive, capital nessa negociação. Se você tiver aí a expulsão de tropas ucranianas do território russo, o Putin acaba ficando com termos ainda melhores nessa negociação. O Trump está ficando incomodado justamente com esse comportamento do Putin, e ele disse lá no tweet dele, não é tweet, né, na rede social Truth, o seguinte, abre aspas, a Rússia e a Ucrânia sentem-se na mesa agora mesmo, antes que seja tarde demais. Obrigado. Fecha aspas. Esse obrigado no fim. Esse obrigado no fim é maravilhoso, né? Obrigado. Thank you. Thank you. No final tem um thank you. Por quê? Não sei. Mas tem isso mostra, Tanguy, um nível de loucura que a gente está vivendo. Quer dizer, o Trump achou que poderia resolver a questão da guerra, que já se alonga há 3 anos, de forma muito rápida, de forma muito simples, basta eu interromper a ajuda ucraniana, a Ucrânia vai ter que se sentar à mesa e vai ter que aceitar os termos da Rússia, a guerra está acabada, eu faço um acordo comercial com as duas partes, saio ganhando dinheiro dos dois lados, da Ucrânia e da Rússia, e ainda paro de gastar dinheiro com essa guerra. Só que não é tão simples assim. Não é tão simples assim. E a gente observa também que a mídia estatal russa agora está fazendo elogios rasgados ao Donald Trump. Isso deve envaidecer o Donald Trump loucamente. O Putin joga com a vaidade do Donald Trump de maneira muito habilidosa. Inclusive, no mandato anterior não foi muito diferente. E tudo isso para dizer que agora o Trump pode ficar eventualmente numa situação delicadíssima, sendo responsável por um avanço da Rússia sobre a Ucrânia, não tendo qualquer tipo de acordo, vai que a Europa vem em socorro da Ucrânia e a guerra aumenta de tamanho, sabe-se lá. Então, nós temos aí um nível de imprevisibilidade muito grande, mas temos Trump ameaçando tarifas e sanções contra a Rússia, o que é ridículo para dizer o mínimo, né, que tarifas e sanções ameaçariam ou, de alguma forma, constrangeriam o Vladimir Putin. Aliás, se por acaso ele tivesse medo de sanção e tarifa, a guerra teria acabado em uma semana lá em 2022, né, Daniel? Porque teve uma saraivada de sanção, tarifa e tal, e a Rússia mostrou ali uma resiliência econômica impressionante, né? A Rússia não quebrou, a Rússia buscou alternativas, ali, encontrou alternativas, aumentou sua receita de energia, a receita de energia continuou crescendo. Então, sanção, produziu mais, ainda mais vendendo agora. Mais barato, o que acabou salvando a Rússia, né? Pois é, então essa altura do campeonato ameaçar com sanção, com sei lá o quê, sou até meio infantil, né, Daniel? E aí dá essa impressão, né, quando você tem o Trump negociando com o Putin, esse jogo, né, que os dois fazem, que é natural, que acontece mesmo, dá a impressão de fato que é um profissional, né, que é alguém que sabe exatamente como é que as variáveis funcionam, e o Trump que está ali sendo muito mais verborrágico, né, agindo muito mais com impulso e achando que vai resolver tudo muito mais pelo medo que os outros têm aos Estados Unidos do que exatamente com as cartas reais que tem na mão. Aliás,